Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade à leitura do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Nós estamos no capítulo 26, em que se pega o trem expresso da Estrada de Ferro do Pacífico. Ocean to Ocean, assim dizem os americanos, e estas três palavras deviam ser a denominação geral da estrada de ferro que cruza os Estados Unidos da América em toda a sua extensão. Outrora, nas circunstâncias mais favoráveis, gastavam-se 6 meses para ir de Nova York a São Francisco, atualmente apenas 7 dias. Tal era a longa artéria que os trens percorriam em 7 dias e que iria permitir ao honrado Phileas Fogg, ele ao menos o esperava, pegar dia 11 em Nova York o paquete para Liverpool. O vagão ocupado por Phileas Fogg era uma espécie de ônibus comprido que repousava sobre 2 trens formados por 4 rodas cada um, cuja mobilidade permitia atacar curvas de pequeno raio. No interior, nada de compartimentos, 2 filas de assentos dispostos de cada lado perpendicularmente ao eixo e entre os quais havia uma passagem que conduzia aos gabinetes e outros, com que cada vagão era provido. Sobre toda a extensão do trem, os veículos se comunicavam através de corredores e os viajantes podiam circular de uma extremidade à outra. Sobre os corredores circulavam incessantemente vendedores de livros e de jornais anunciando sua mercadoria e vendedores de bebidas, comestíveis, charutos, aos quais não faltavam compradores. Os viajantes tinham partido da estação de Auckland às 6 horas da tarde. Já era noite, uma noite fria, sombria, com o céu coberto de nuvens que ameaçavam desfazer-se em neve. O trem não andava com grande rapidez, levando em conta as paradas, não percorria mais de 20 milhas por hora, velocidade que lhe deveria, contudo, permitir atravessar os Estados Unidos no tempo regulamentar. Conversava-se pouco no vagão. Aliás, o sono logo iria ganhar os viajantes. Passepartout se achava sentado atrás do inspetor de polícia, mas não falava com ele. Desde os últimos acontecimentos, suas relações tinham arrefecido muito, claro, né? Nada de simpatia, nada de intimidade. Fix não tinha mudado nada em sua maneira de ser, mas Passepartout conservava-se, pelo contrário, numa extrema reserva, pronto para a menor suspeita estrangular seu antigo amigo. 1 hora depois da partida do trem, a neve caiu. Neve fina que não poderia, felizmente, atrasar a marcha do comboio. Só se via através das janelas uma imensidão branca. Às 8 horas, um mordomo entrou no vagão e anunciou aos viajantes que a hora de dormir tinha chegado. Este vagão era um sleeping car que, em poucos instantes, foi transformado em dormitório. Os encostos dos bancos se desdobraram, os colchonetes cuidadosamente embrulhados se desenrolaram por um sistema engenhoso. Cabinas foram improvisadas em alguns instantes e cada viajante teve logo à sua disposição um leito confortável que espessas cortinas protegiam de qualquer olhar indiscreto. Bastava deitar e dormir, o que cada um fez como se estivesse na cabina confortável de um paquete, enquanto o trem corria a todo vapor através do estado da Califórnia. Eram 7 horas da manhã quando foi atravessada a estação de Cisco. 1 hora depois, o dormitório voltava a ser um vagão comum e os viajantes podiam, através das vidraças, entrever os pontos pitorescos deste território montanhoso. Por volta das 9 horas, pelo Vale de Carson, o trem penetrou no estado do Nevada, seguindo sempre a direção nordeste. Ao meio-dia, deixava Reno, onde os viajantes tiveram 20 minutos para almoço. Depois de almoçarem, Mr. Fogg, Mrs. Aouda e os seus companheiros retomaram seus lugares no vagão. Phileas Fogg, a jovem, Fix e Passepartout, confortavelmente sentados, contemplaram a paisagem variada que passava diante dos seus olhos, vastas pradarias, montanhas se perfilando no horizonte. Até agora a viagem está transcorrendo tudo em paz, mas prestem atenção neste parágrafo.
Por vezes, uma grande manada de bisões, amontoando-se ao longe, pareciam um dique móvel. Estes inúmeros exércitos de ruminantes opõem com frequência um obstáculo intransponível à passagem dos trens. Já se viu milhares destes animais desfilarem por horas em filas compactas, atravessando a via férrea. A locomotiva é então forçada a parar e esperar que a via fique novamente livre. Foi exatamente o que aconteceu nesta ocasião. Pelas 3 horas da tarde, uma manada de 10 a 12 mil cabeças barrou a estrada de ferro. Via-se a manada de ruminantes caminhar com o seu passo tranquilo, soltando por vezes formidáveis mugidos. Tinham um porte superior ao dos touros da Europa, nem se poderia pensar em deter uma migração destas. Quando adotam uma direção, nada é capaz nem de desviar, nem de modificar sua marcha. Os viajantes, dispersos pelos corredores, contemplavam este curioso espetáculo, mas o que devia estar mais apressado, Phileas Fogg, ficara no seu lugar e esperava filosoficamente que aprovesse aos búfalos lhe dar passagem. Passepartout estava furioso com a demora causada por esta aglomeração de animais. "Que país!" exclamou. "Simples bois que param os trens, minha nossa! Desejaria muito saber se Mr. Fogg previu este contratempo no seu programa." O maquinista não havia tentado ultrapassar o obstáculo e agira com prudência. O melhor era mesmo esperar pacientemente e tentar em seguida recuperar o tempo perdido com uma aceleração da marcha do trem. O desfile dos bisões durou 3 longas horas e a via só ficou livre quando a noite já caía. Neste momento, as últimas filas da manada atravessavam os trilhos, enquanto que as primeiras desapareciam no horizonte ao sul. Eram então 8 horas, quando o trem franqueou os desfiladeiros, e 9h30, quando penetrou no território de Utah, a região do Grande Lago Salgado, o curioso território dos Mormons. Então a viagem estava correndo tudo bem, tudo em paz, até que essa manada de bisões passou e acabou atrasando a viagem em 3 horas. Mas eles conseguiram seguir. Vamos ver a continuação no próximo capítulo, tá bom? No próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau para todos.